gás. Agora peço concentração máxima. Minha única preocupação é ver que assim muitas das perguntas apareceram um dia antes da prova. Me perdoa, quem deixou para estudar hoje ou amanhã não tem salvação, cara. Não há estudo que em um dia compense meses que nós já estamos estudando. Então eu lamento informar, só se dará bem na prova aqueles que vêm estudando um pouquinho a cada dia. Quem deixou para hoje ou para amanhã, lamento, mas vamos tentar, eu tenho fé. Página 20, volume 1, Física B, 317. Cara, essa questão é extremamente tranquilinha. Não dá para perder essa questão que vai estar na prova. Então, olha só. Sobre um ponto material, atuam três forças conforme a figura. O módulo, a direção e o sentido da resultante das forças são... Ele deu essa situação aí, me afirmou que o seno de 30 graus é 0,5 e que o seno de... que o cosseno, obrigado, o cosseno de 30 é 0,87. Engraçado, em alguns lugares eu já vi usar 0,86. Se ele quer a resultante, simples, eu vou pegar a força oblíqua e vou decompô-la. Vou decompor. Vou fazer aqui então uma pontilhada paralela. Vai aparecer a F2x. Vou decompor a F2 na vertical também. Vai nascer a F2y. Quando eu ensinei vocês a decompor, eu ensinei um macete que a Sônia Pedúcia, a grande professora de física da Universidade Federal, uma das grandes, me ensinou. Eu sempre gosto de comentar o que eu vivi, para que vocês percebam que eu sou absolutamente idêntico a vocês. A única diferença é que eu passei mais horas com a bunda na cadeira estudando física. Por isso hoje eu sou melhor em física e matemática que vocês. Mas só porque eu botei a bunda na cadeira, estudei muito, me irritei muito, chorei muito em cima de questão que eu não entendia, eu me permitia, sabe, me magoar e chorar e merda, e de novo, e de novo. Por isso que eu estou aqui, só por isso. Senão eu estaria ganhando R$2.000 por mês como boa parte dos brasileiros e passando necessidade. Então, ó, F2 é igual, a Sônia falava, Otávio, quer achar uma componente? Pega a força original e multiplica ou por seno ou por cosseno. Quando tu decompõe em cima do ângulo, tu multiplica por cosseno. Essa é a dica dela. Observem que essa dica não mostra a origem da ideia. Ela não diz de onde veio a ideia. É uma dica decoreba. F2y é igual a F2, já que eu vou decompor sem o ângulo, seno. A verdade verdadeira é que dá para formar um triângulo retângulo, cara, entre F2, F2x e F2. E aí, se tu sabe que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tu aplica isso e acabou. A origem da fórmula é seno e cosseno no triângulo retângulo. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se tu aplica seno e cosseno aqui, brotam essas duas fórmulas. Por que a Sônia me deu um puxão de orelha lá, já que eu estava fazendo lentamente os exercícios? Porque ela via que eu desenhava o triângulo retângulo, lembrava que seno era cateto, aqui está o 30 graus, né? Seno de 30 é o cateto oposto F2y sobre a hipotenusa. Eu fazia assim, cara, ainda dividindo, passando multiplicando, aí eu chegava nesse ponto. Com a dica dela eu comecei a decompor instantaneamente. Eu olhava e decompunha, buf, olhava e decompunha, buf, sem precisar saber de seno e cosseno. Não que eu tenha esquecido, né, mas é que agilizou a minha vida. A origem da fórmula, seno e cosseno no triângulo retângulo. Mas a decoreba é muito prática e muito rápida. F2x. F2 vale 100. Ele pediu para usar o cosseno de 30 como 0,87. F2x deu 87 newtons. F2y é F2, que é 100, vezes seno de 30... 0,5, F2y é igual a 50 newtons. Depois que eu decompus, é como se essa força original deixasse de existir. E eu coloquei duas outras no lugar dela. Mas olha que interessante. 50 newtons para baixo e 50 newtons para cima dá zero. Pois não. Se
teria que diminuir, né? Sim. E na horizontal sobrou F2x que vale mais F1 que vale 80. 80 mais 87. newtons horizontal para a direita. Professor, Pois não. por que a soma das duas forças decompostas não é igual à própria força? Ótima pergunta. Porque está pensando assim, ó. E não é assim. É 50 para cima, com 87 para a direita. Isso e vai dar aproximado ainda. R ao quadrado é 50 ao quadrado, mais 87 ao quadrado. R é igual, só para a gente não perder tempo e poder avançar na aula, eu acho que já fiz bastante Pitágoras para vocês. Fica o seguinte, ó, só para a gente entender. 50 ao quadrado é ridículo, óbvio. 87 ao quadrado eu teria que fazer, não vou gastar tempo com isso. Somei e vou extrair a raiz quadrada. Deu 100,34. Mas deu 100, ó. Entendeu? A decomposição, elas são perpendiculares. Se eu quiser voltar até a resultante, tem que fazer Pitágoras, não é só somar. Por que deu 1,34? A aproximação do raiz de 3 sobre 2, 0,17. É uma aproximação. Beleza, garoto? Boa pergunta. Aquela força ali não era... aquele 50 é o F1? F2y mais F2x. Eu peguei as duas componentes que eu calculei, a pergunta dele foi: por que somando as duas componentes não dá 100, professor? Aí eu expliquei, não é somando em linha reta, né, cara? Tem que somar perpendicularmente como são as componentes para voltar a dar a força original. Eu desfiz a decomposição, certo? Show de bola. Tranquilinha essa questão? Ela estará na prova, eu afirmo. Outra, tu vê, eu estava digitando a prova agora há pouco, redigitando algumas coisas. E eu só tinha colocado essa porque ninguém tinha pedido. Apesar de ser fácil, depois eu ia jogar na cara de vocês. Porra, tava aqui, ó, uma questão fácil que vocês não pediram. Eu havia falado, coloquei na prova e vocês se arrombaram. É isso que eu ia falar. E agora que eu fiz, se tu errar, bicho, puta, eu vou ficar muito revoltado. E mesmo que todos tirem 0, eu jamais faria a prova de novo. Eu ia pedir demissão. Se o colégio fala, Otávio, tu vai ter que fazer a prova, eu falo, eu me demito. Não quero mais dar aula. Tchau. Só para te sentir, entendeu? Que quando o cara vai mal, sendo que a gente fez tudo, o aluno tem que assumir, cara. Ele tem que falar, porra, eu variei, cara. Que merda. Mas não, mas é lei. Nunca vi essa lei. Nunca vi essa lei. Se o cara me obriga a fazer uma prova e eu não estou em pleno acordo, eu prefiro pedir demissão. Sendo que a primeira vez, no primeiro ano, eu fiz uma prova de novo com vocês, lembra? Porque eu olhei o vídeo e achei justo. Achei que na hora que eu falei de novo na prova, do que ia cair na prova, eu acabei não dando ênfase para duas coisas que eu tinha escrito na prova. Aí eu baixei a cabeça humildemente, pedi desculpa e fiz a prova de novo. Porque considerei que eu errei. Agora, se eu acho que eu não errei, a galera toda vai mal, eu vou achar que vocês todos vadiaram, não que a culpa é minha. Então toma cuidado, hein, galera? Toma cuidado. Eu acho que não se deve fazer uma prova de novo, a menos que tenha um erro grande no conteúdo da prova ou na prova. Se foi só porque não estudaram, vocês têm que assumir as consequências. Por quê, professor? Porque a vida é assim. A vida é assim. O cara erra na vida, tu não vai pedir pro teu chefe amigo de dar uma nova chance. Né? Geralmente o cara contrata outro e deu. Já era. Aí tem que batalhar pelo próximo emprego, meu querido. Ô galerinha, olha só. Essa aqui vai estar na prova? Os números serão iguais? Não. Não sou doido. Certo? Os números são diferentes, mas é a mesma questão. É a mesma questão, eu copiei. Copiei do enunciado. Quero ver se tem sagrado. Tem que fazer um Pitágoras. Só isso, né? Se não tivesse dado 0 essas duas, ia dar uma força para cima ou para baixo, outra para a direita, tu faz o Pitágoras com as duas. Beleza? Boa pergunta. Depois, página 14. Que maldição, cara. Tudo que eu botei na prova, vocês estão pedindo agora, um dia antes da prova. Fico puto. Página 14, exercício... Pô, Fê, anota aí, tá querendo Aqui. Já anotar, Fê, anota. Pô, pensei, né? Vou botar essa, ninguém pediu. Ninguém pediu, vou botar essa aqui porque... Aí, não. Outra,
pra gente. Olha só, tu me conhece. O meu brabo é a casquinha que tá braba. Eu por dentro, pô, faz parte do meu dia a dia. É que se eu também não fizer isso, eu sei que vocês ficam assim e não acontece nada. Pro jovem poder se sentir sensibilizado, alguém tem que chegar aqui e botar energia na fala. Falar, porra, galera, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Caralho, vão estudar, meu. Se o cara fala, ai, vocês não terão um futuro muito bom. Aí não adianta, cara. Tá entendendo? Ó. E que bom que aconteceu, né? Assim aumenta a chance de vocês ir bem. E tu acha que eu vou ficar feliz se vocês forem mal? Eu vou ficar magoado, eu prefiro que vocês tirem todas notas boas. Olha só que bonita essa questão. Alterei os números. A velocidade de um móvel obedece à função horária. V igual t ao quadrado menos 8t mais 12. O que é o SI mesmo? O intervalo de tempo no qual o movimento é acelerado. O que é acelerado? É quando a velocidade aumenta em módulo. Fica cada vez maior em módulo. Cara, eu nunca vi equação de segundo grau aí como equação horária da velocidade. Nós nem aprendemos sobre isso. O problema é que, na verdade, tem que usar outros conhecimentos de matemática para matar essa questão de física. No ensino médio, nós não aprendemos equação horária da velocidade de segundo grau, só a equação horária da posição. Então, tu vê, é uma questão multidisciplinar, o cara tem que manjar de física e de matemática. A parte da física é só lembrar que movimento acelerado, a velocidade aumenta em módulo. Então, pode ser 10, 20, 30, está acelerado. Ou menos 10, menos 20, menos 30, está acelerado. Certo? Cada vez mais rápido, apesar de a velocidade estar diminuindo. Afinal, menos 1 milhão é muito menor que 0. Certo? Então, se eu fizer o gráfico velocidade em função do tempo, eu consigo olhar para o gráfico e ver para quando que essa velocidade está aumentando em módulo, quando que ela está diminuindo em módulo. Como é que se esboça o gráfico de uma equação de segundo grau? Pode ser uma tabelinha. Pode ser uma tabelinha. Uou! Faz uma tabelinha e uns 5 valores, é o que a gente aprendeu lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e bem no meio, x do vértice. Essa era a dica. Deixa eu ver quem é o x do vértice. Menos b sobre 2a menos 8, dividido por 2 vezes 1. Tudo bem para vocês? 8 dividido por 2, 4. Então, 4, quem mais? As raízes. As raízes, seria tão legal a gente usar as raízes para o gráfico ficar ninja, não que fosse obrigatório, mas as raízes vai ajudar bastante. Números que multiplicados dão 12 e somados dão 8. 6 e 2, vou usar o 2, vou usar o 6 e aí usa só qualquer outro número ali, né? 0, 8, para ficar bem bonitinho. Coloca o 0, dá 12. Tudo bem para vocês? Coloca o 2, tem que dar 0. Coloca o 4, 4 vezes 4, 16, com 12, 28. 4 vezes menos 8, menos 32. 28 menos 32, menos 4, obrigado. Com o 6, dá 0. Como esse cara aqui, ó, está o vértice, né, está a mesma distância desse e desse, tem que voltar a dar, mas na humildade, 8 vezes 8, 64. 64 com 12, 76. 8 vezes 8, 64, claro, vai sobrar o 12. Show de bola. Vamos esboçar o gráfico agora. 0 está dando 12, vamos dizer que o 12 é ali. Depois, 2 está dando 0. 2 está dando 0, vamos dizer que é ali. 4 está dando menos 4. Aqui. 6 está dando 0. E 12, 8 está dando 12. O esboço desse gráfico é isso aqui, e isso aqui é uma aula de matemática nesse momento. Agora eu vou olhar para esse gráfico e vou ver. Essa parte não faz sentido, né? Antes do 0 não faz sentido. Quando que esse móvel está aumentando de velocidade? Do 0 até o... Que tempo é esse aqui mesmo? Do 0 até o 4, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Parece que está diminuindo o tempo inteiro, né? Mas é uma ilusão, ela só está diminuindo até aqui. Daqui até aqui ela está aumentando. Negativamente, mas está aumentando. Então ele é acelerado, deixa eu ver, acelerado entre 2 e 4.
4 segundos, entre 2 segundos e 4 segundos. E tem mais? Aquele é retardado, né, que está parando, ali ele para, e daqui em diante a velocidade começa a aumentar de novo, né? E ele é acelerado também acima de 6 segundos. Então aqui está a resposta, acelerado entre 2 e 4 segundos e acima de 6 segundos. O esboço do gráfico mata a charada. E lembrar que acelerado é velocidade aumentando em módulo. Matamos mais uma. Que sorte, hein? Ai, 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 tu me erra isso, eu vou ficar doido. Eu vou comer essa apostila, cara. Página 9, exercício 2.14. O motorista pretende fazer uma viagem de carro gastando 5 horas para cobrir 300 km do percurso. Na primeira meia hora de viagem, sua velocidade média foi de 60 km por hora. Na hora e meia seguinte, sua média subiu para 80 km por hora. A seguir, o motorista parou 30 minutos para almoçar. Que velocidade ele deve manter na média no último trecho para completar a velocidade no tempo programado? Então olha que interessante. Velocidade é distância sobre tempo. Ele falou que a velocidade, que a distância que ele... Aliás, ele disse que ele vai demorar 5 horas, é o que ele pretende, não é isso? Ele quer gastar 5 horas. Porém, na primeira hora e meia de viagem, a velocidade média foi de 60 km por hora. Então tu vê, ele já gastou 1 hora e meia, né? Concorda comigo? Sobrou quanto já? Sobrou 3 horas e meia. Tranquilo? Na hora e meia seguinte, sua velocidade subiu para 80, sua média. Então depois ele gastou mais 1 hora e meia. Sobraram 2 horas para ele terminar a viagem dele. A seguir parou 30 minutos para almoçar. Para finalizar a viagem ele precisa... Ele tem, aliás, 1 hora e meia só, não é isso? De acordo com o que ele falou. Legal. Que velocidade ele deve manter no último trecho para completar a viagem? Velocidade é distância. O tempo eu sei que ele tem 1 hora e meia para finalizar. Só falta descobrir que distância falta ele cobrir. Isso aí, eu vou calcular em cada trecho quanto que ele já andou, para descontar dos 300 km originais, e vou dividir velocidade por tempo. Então, ó, primeiro trecho, a velocidade era 60. E ele ficou 1 hora e meia assim. Passou multiplicando 90 km, como o amigo estava calculando mentalmente já. Depois ele ficou 1 hora e meia a 80 por hora. Velocidade é 80. Nova distância eu quero saber. 1 hora e meia. Então dá uma nova distância de 120 km. Quanto que ele já andou ao todo? 210, né? E ele tinha quanto para andar? 300 quilômetros que ele tinha que percorrer, menos 210 quilômetros, esse mais esse que ele já percorreu, restam 90 quilômetros para percorrer. 90 quilômetros dividido por 1,5. É 900 dividido por 15. Isso, 90 dividido por 15 dá 6. 60 quilômetros por hora. Que é a letrinha C. Cuidado, hein, galera, é uma coincidência o fato de 300 dividido por 5 lá no começo dá 60, certo? Então o fato de os 300 dividido por 5 dá 60 é só uma coincidência, na verdade. Então tinha que fazer toda essa continha aí para poder matar a questão. Isso aí eu posso até acrescentar na prova, ainda não terminei de digitar. Mais uma? Fechou? Vamos voltar à física 3? Volume 3, né? Incrível, né, cara? Tô me sentindo cara aqui, né? Porque serão desse.